Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª palestra dos Seminários da Quarentena. A gente tem o prazer de receber o professor Rogério Stefenon, lá da Unicinos, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre as gavetas de Dirichlet coloridas. Rogério, pode ficar à vontade. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço também o convite, né? E é um prazer falar para os meus amigos aí, né? O Michel, o Gladson, né? Amigos de longa data, né? E é um prazer realmente falar para vocês, tá? Então, eu conversei com o Michel sobre algumas ideias, né? Sobre o que eu poderia falar. E no final eu vou falar um pouquinho sobre problemas envolvendo coloração, né? E a utilização do princípio das gavetas de Dirichlet, tá? Um texto que eu acho que eu sou um pouco suspeito para falar, o pessoal há pouco estava falando de contagem, né, problemas de contagem, tem um texto que eu acho bem bacana que tem no site da SBM, né, vocês podem baixar o PDF, né, que fala sobre indução e contagem. Então, na verdade, são 3 capítulos, um sobre indução, um sobre contagem e outro sobre princípio das gavetas. E o que eu vou falar aqui tem nesse e-book, né, no capítulo 3, né, envolve, então, o princípio das gavetas de Dirichlet. Tá? Então, nesse e-book aí tem um monte de problemas, né, e todos eles estão resolvidos no final. Tá? Então, é um livro que eu sugiro fortemente, né, sou bastante suspeito para falar sobre ele. Bom, eu fiz aqui um pequeno resumo de algumas coisas que eu pretendo falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque depende um pouco do tempo, né? Então, algumas coisas talvez não vou conseguir falar. Tá? Então, eu enunciei alguns problemas, talvez eu não siga exatamente essa ordem, né? Então, eu vou falar sobre o princípio das gavetas de Dirichlet, né? Também conhecido como princípio da casa dos pombos, né? E eu pretendo, então, tratar de um problema que diz... O primeiro problema diz o seguinte, né? Se o plano for pintado com 3 cores, né, nós teremos um triângulo isósceles monocromático, tá? Ou seja, um triângulo onde os vértices isósceles, né, onde os vértices são todos da mesma cor, tá? Então, vocês vão ver que muitos problemas aqui que eu vou tratar são sempre assim. O plano foi pintado com 3 cores, o plano foi pintado com 2 cores, né? Então, existem vários problemas, né, dessa natureza, né, de você colorir o plano, né, com uma determinada quantidade de cores, e você quer ver se você consegue construir uma determinada figura geométrica ou um triângulo, um retângulo, um quadrado, né, que tenha todos os vértices de mesma cor ou todos os vértices de cor diferente, etc. Tá? Então, existem muitos problemas desses por aí, né, e alguns, inclusive, problemas em aberto ainda. Tá? O problema principal que eu vou tratar aqui é o problema chamado problema de Harbinger-Nelson, né? Depois eu até vou falar um pouco sobre o histórico desse problema, né? Um problema que tem cerca de 70 anos, né? E que teve um resultado recente sobre ele, né? Então ele ficou 60 anos sem, digamos assim, sem acontecer nada de importante, e há uns 2 anos atrás um pesquisador da área de biologia conseguiu um avanço nesse problema. Eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? E aqui tem alguns outros problemas, né? Se o plano for pintado com 2 cores, então você sempre tem um retângulo monocromático, né? Com 3 cores também, você tem um triângulo retângulo monocromático, etc. Né? Então, tem vários problemas desse tipo. O plano foi pintado com tantas cores, então você consegue construir um triângulo com uma determinada propriedade, um retângulo, um quadrado, etc. Tá? Rogério, Oi. a gente está vendo a sua tela congelada no slide 2. Você tá movendo ela? Sim, tô. Agora Tô no, andou um pouquinho. eu tô no slide 3. A gente está vendo metade. Bom, eu estou vendo metade, como se fosse metade do slide 2 e o iniciozinho do slide 3. Deixa eu ver um negócio aqui, só um Tem como pouquinho. apresentar em tela inteira? Que aí a gente. Eu botei tela inteira, deixa eu ver aqui. Pra gente não tá aparecendo como se fosse tela inteira, não.
Minha conexão caiu, eu voltei agora aqui. Estou vendo a Agora tela. deu certo? Estou vendo a 3. Estou vendo o problema 1, 2, 3 até o início do 6. É Tá. isso mesmo. Então tá bom. Bom, Pode seguir. Então, eu vou focar mais aqui, depois os enunciados vão aparecer novamente, né? Mas o problema que eu vou falar mais, vai ser o foco, né, dessa apresentação, é o problema 2, né, que faz a seguinte pergunta: qual o número mínimo de cores são necessárias para pintar o plano de tal forma que não existam dois pontos com distância 1 metro com a mesma cor? Tá? A brincadeira é mais ou menos a seguinte, né? Digamos que eu queira me deslocar no plano, tá? E sempre eu estou parado num ponto com uma determinada cor, tá? E eu quero fazer deslocamentos de 1 metro em qualquer direção, né? Qualquer direção, qualquer sentido, e eu quero que nesse deslocamento sempre eu vou para um ponto que tem cor diferente do ponto onde eu estava na posição anterior. Tá? Então eu quero me deslocar no plano, né? Sempre deslocamento de comprimento 1 metro, e eu quero sempre, em cada deslocamento, mudar a cor do ponto onde eu estou parado. Né? Então, mais ou menos isso, né? Poderia se imaginar o problema com essa analogia. Né? Bom, aí tem outros problemas aí de coloração também. Tá? Tem um que eu acho bem bacana, aqui, esses 6 aqui. Né? No Rio de Janeiro tem 2 mulheres com a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Tá? Esse é um problema que eu acho bastante engraçado e, bom, alguém pode perguntar, será que eu posso fazer a mesma afirmação trocando Rio de Janeiro por Niterói, ou sei lá? Aí já não dá. Quer dizer, Rio de Janeiro, vocês vão ver que dá para afirmar, São Paulo dá para afirmar, Porto Alegre dá para afirmar, porque são cidades que têm uma certa população, então você pode fazer determinadas afirmações. Mas vamos lá. Vamos começar com o primeiro problema aqui. E assim, ó, se vocês quiserem participar, vocês fiquem bem à vontade. Eu acho que é bem legal de vocês participarem. Tá? O primeiro problema, assim, acho que bem simples e bastante fácil de qualquer pessoa aceitar, né? Se você tem um grupo de 13 pessoas, tem pelo menos 2 que nasceram no mesmo mês. Né? Então, esse é a base do princípio das gavetas de Dirichlet, né? Então, é claro que isso é verdade, né? Porque o ano tem 12 meses, né? Então, se não houvesse, né, 2 ou mais pessoas nascidas no mesmo mês, a gente só poderia ter, no máximo, 12 pessoas, porque o ano só tem 12 meses. Ok? Michel, estão vendo o deslocar a tela? Estou na 5 aqui. Tô vendo isso, exatamente. Num grupo de 13 pessoas, de fato, E a solução se em não azul. houvesse... Tá, isso, estou vendo isso. Tá. Bom, acho que esse é um problema bem tranquilo, né? Qualquer coisa vocês gritam aí, de repente se eu estiver indo um pouco rápido, mas eu acho que é um problema assim razoável, fácil de entender, tá? E essa é a base do princípio das gavetas, né? Parece uma coisa assim muito, digamos, a ideia do princípio das gavetas é muito simples, né? Então, ela diz basicamente isso aqui, né? Se você tem n mais 1 objetos e você vai colocar eles em n gavetas, então, necessariamente, em alguma gaveta você vai ter 2 ou mais objetos. Tá? É muito intuitivo isso, né? Muito fácil de você ser convencido de que esse fato é verdade. Né? E ele também é conhecido como o princípio da casa dos pombos. Né? Então, tem essas duas denominações, né? E no caso pombos, né, n mais 1 pombos vão habitar n casas. Então, se você fizer isso, né, necessariamente alguma casa vai ter que ter pelo menos 2 pombos. Tá? Então, eu acho que é um princípio que, mesmo que quem nunca viu esse princípio, acredita facilmente nele. Tá? Então, claro, assim como, por exemplo, num grupo de 13 pessoas você vai ter pelo menos 2 que fazem aniversário no mesmo mês. Depois, claro, se você pegar, por exemplo, um grupo de 25 pessoas, você vai ter pelo menos 3 pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Né? Então, é uma versão um pouquinho mais sofisticada, digamos assim, do princípio da casa dos pombos, mas a ideia é basicamente a mesma. Tá? Bom, então, aqui vem a primeiro problema, né, da tarde, né, na cidade do Rio de Janeiro, há pelo menos 2 mulheres com a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Tá?
Eu fazia o enunciado dessa questão, né? Claro, sempre tem que usar alguma cidade que tenha uma população de um certo tamanho para você poder afirmar isso, né? Mas eu fazia esse problema com 2 homens, né? Mas aí sempre tinha um engraçadinho que dizia, ah, sim, tem 2 caras completamente carecas, não sei o quê, bababá, tá, já resolvi o problema daí, né? Então, troquei homens por mulheres, e aí mulheres completamente carecas já eu acho que é uma coisa um pouquinho mais difícil de acontecer, tá? Então, não tem nenhum preconceito nem para cá, nem para lá, de gênero, nem nada disso, mas na verdade troquei. Então, eu sempre tinha com 2 homens, botei agora 2 mulheres para não ter sempre essa piadinha aí de que tem 2 homens completamente carecas. Bom, parece um problema estranho, e como é que você vai resolver um negócio desse, né? Porque talvez, como é que você vai ver quantos fios de cabelo uma pessoa tem na cabeça, né? Menos que a pessoa seja um cebolinha, né? É meio difícil você fazer isso, né? Então, como é que você vai contar a quantidade de fios de cabelo na cabeça de uma pessoa? Tá? Mas a solução é relativamente... Depois que você vê a solução, né, como quase... que acontece muito em matemática, depois que você vê a solução, parece que a coisa de fato era assim mesmo e que está certa, né? Bom, a solução é a seguinte, né? Observações científicas mostram que uma pessoa tem no máximo 500 mil fios de cabelos na cabeça, né? Então, digamos assim, as gavetas, né, seriam então esses números, né? Quer dizer, a pessoa pode ser completamente careca, ter 1 cabelo, 2, até 500 mil. Tá? Claro que esses números 0, 1, 2 provavelmente são pouco visitados ou, né, não são visitados, mas isso não importa, né? Na cidade aqui faltou do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro tem, né, pelo menos 500 mil, na verdade precisa de 500, tem mais de 500.001 mulheres, né? Então, claro que evidentemente vai ter 2 mulheres que vão ter que se encaixar nesse mesmo número, né? Ou seja, 2 mulheres vão estar relacionadas ao mesmo número de fios de cabelo na cabeça. Então, existem essas 2 mulheres, né? Então, eu acho o problema interessante também no sentido de que você consegue provar uma coisa matematicamente, mas você tem dificuldade de exibir, né? Então, muitas vezes a gente resolve problemas de matemática, que você mostra que a solução de um problema existe, mas aí o aluno de São Tomé sempre quer saber, tá, mas me mostra um X que satisfaz essa condição. Quer dizer, nesse caso, me traz as 2 mulheres aqui que têm a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Tá. Então, isso é uma tarefa em geral mais complicada, né? Então, até porque, como eu comentei antes, né, você não tem nem como... eu não saberia dizer como é que você poderia pegar uma pessoa e contar a quantidade de fios de cabelo na cabeça dela. Tá? Mas essa é uma aplicação bastante simples do princípio das gavetas, né? E que você não consegue, de fato, comprovar isso, digamos assim, fisicamente. Tá? Então, essa é uma primeira curiosidade. Aqui uma coisa que eu até gostaria de fazer, mas eu acho que isso vai ser um pouco difícil, né? Seria interessante se a gente pudesse fazer um levantamento aí. Quantas pessoas estão aí na palestra, Michel? Aqui está dizendo 18. Professor Rogério, como exemplo, para responder a pergunta do aluno, poderíamos pegar 2 mulheres que estivessem carecas. Então, ambas teriam a mesma quantidade, 0. Se você conseguir levar essas duas mulheres para a sala de aula, você provou para eles, né? Não, mas digamos que... tudo bem. Aí é a mesma história dos 2 homens completamente carecas, né? Mas o que eu quero dizer é que digamos que você exclua mulheres completamente carecas desse universo, né? É difícil você apresentar essas 2 pessoas que têm essa mesma quantidade. Você sabe que elas existem, né? Provei aqui matematicamente, mas na prática fica difícil de mostrar essas 2 pessoas e, de fato, verificar que elas têm a mesma quantidade de cabelo, né? Digamos assim. Tá? Isso aqui é mais até não é uma brincadeira, né? Mas é uma coisa para mostrar que às vezes, né,
a gente prova que uma coisa existe, aí o aluno quer um exemplo daquele negócio e às vezes não é tão fácil você apresentar, né? Então, às vezes, determinada função existe, determinado X existe, né? Você mostra matematicamente, mas você não consegue exibir ele concretamente. Tá bem? Bom, isso aqui é uma versão probabilística das gavetas de Dirichlet, também conhecido como problema dos aniversários. Tá? Esse é uma brincadeira interessante de fazer uma palestra, né? Mas aí seria, numa palestra virtual como essa, um pouco mais complicado, né? Fazer esse levantamento. Também é interessante que, para você fazer essa brincadeira, teria que ter umas 30 pessoas, pelo menos, para o apresentador ter um pouquinho mais de chance de ganhar, então por isso que eu não vou fazer aposta nenhuma, né? Mas é uma brincadeira, né? Eu não estou querendo fazer aposta com ninguém. Mas uma pergunta, assim, que a gente pode fazer num grupo de 23 pessoas, qual é a probabilidade de você ter duas que façam aniversário no mesmo dia e mês? Né? Para alguém aí que não conheça esse problema, né? O que você diria? Se tivesse que apostar R$1, por exemplo, você apostaria que, sei lá, você pega 23 pessoas, você fica na rua aí, digamos que seja aleatório isso, você pergunta para as 23 primeiras pessoas que passarem aí qual é a data de aniversário, dia e mês, né? Você anota lá e depois você confere se tem dois que fazem aniversário no mesmo dia e mês. Digamos que isso seja uma coisa feita de maneira aleatória. Vocês apostariam que tem ou que não tem? Não sei, quem nunca viu esse problema? Todos já viram, pelo visto? Bom... Ô, Rogério, Oi. Eu tenho uma sugestão aqui, a gente tentar ver aqui no grupo. Eu tive uma ideia aqui, se você topar, eu vou... a gente vai pedindo para as pessoas, pedindo por mês e pedindo para quem faz aniversário nesse mês ligar a câmera. Eu consigo ver todo mundo aqui, aí depois a gente vai perguntando. Tá, Vai que rola. você faz o levantamento? Vou tentar ver aqui se eu consigo enxergar todo mundo. Então, tá, mas eu vou participar também. Pode ser pelo chat, o Michel, também, né? A gente vai botando aqui. Acho que é melhor ir por mês, né? Vamos por mês, vamos lá, vamos rapidinho aí. Acho que... Quem faz aniversário em janeiro, coloca a data aí no chat. Se der coincidência, acabou, né? Sim. Ninguém é aniversário em janeiro? Fevereiro o José já colocou. Alguém mais faz aniversário em fevereiro? Tá. Bom, março. Ninguém? Abril. Não é possível, ninguém nasceu em março, gente. Que é isso? Ih, meu chat está travado aqui. É que o carnaval é em fevereiro, né? As pessoas nascem 9 meses depois, né? Então, março é muito, muito em cima. Abril. Eu não estou conseguindo, o meu chat está travado. Não sei se está para todo mundo. Não, o meu aparentemente está funcionando. Parou no José, por enquanto. Então vamos, abril. Alguém tentou colocar? Acho que o pessoal poderia Maio, abrir. então. Onde é que está o chat aqui? Tá aqui. É melhor todo mundo colocar o dele, porque para visualizar, apesar que entraram mais pessoas. Todo mundo coloca e vamos Botei ver o meu aí. consegue achar. Vou colocar. Eu sou 20 de setembro. Pronto. Coloquei o meu aí, 26 de agosto. (19 de outubro). Apareceu 8 de agosto aí, o Fábio Pena e o professor Brendel. Né? Fechou? 2, 8 de agosto aí já. Isso. Estamos em 20 pessoas.
Deixa eu ver. Na verdade, poucos colocaram até, né? Nem todo mundo colocou aí, né? Então, deixa eu ver. Isso que eu ia falar, nem todo mundo botou. Podia ter apostado, hein, Rogério? Podia ter apostado. Tem muita gente em agosto, setembro aqui, né, pelo visto. Outubro também. Bom, mas eu acho esse problema interessante, né? Porque por que ele é probabilístico? Porque aqui tem uma questão de probabilidade. Então, claro, eu não posso afirmar que num grupo de 23 pessoas tenha 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês, né? Para poder afirmar isso categoricamente, eu teria que ter, sei lá, 366, imaginando que ninguém faça aniversário 29 de fevereiro, ou 367 pessoas, se tiver pessoas com aniversário 29 de fevereiro, né? Então, para você ter certeza que tenha 2 pessoas com aniversário no mesmo dia e mês. Então, aqui eu tenho uma probabilidade, né, disso acontecer, tá? E aí, para quem nunca viu esse problema, né, a menos que, né, então, em geral, a pessoa acha que a probabilidade é muito baixa. 23 pessoas, né, como o ano tem 365 dias, a probabilidade parece baixa, né? Aqui tem uma fórmula, não vou entrar muito nessa discussão, mas aqui tem uma pequena tabela que mostra que 23 pessoas, né, a probabilidade de ter 2 com aniversário no mesmo dia e mês é um pouquinho mais de 50%. Ou seja, 23 pessoas é, digamos assim, a virada, né? 23 pessoas, já a probabilidade de ter coincidência de aniversários é mais do que 50%. Tá? Michel, só me esclarece uma coisa. Como é que nós estamos de tempo aqui? Que horas a gente começou, afinal? Já foram 25 minutos. Então eu tenho 15 minutos só. Então, foram 20 minutos, por aí. Você tem mais 20. Mais 20, ok. Tá, então vamos lá. Vamos um pouco mais rápido. Mas aqui tem uma pequena tabela, né, que vocês podem ver, que 20 pessoas já a chance é 41%. Então, não é uma coisa assim tão maluca aqui de que tenha havido essa coincidência, né? Então, não é uma coisa assim tão, que coisa absurda. Então, é interessante esse tipo de problema, até para as pessoas, às vezes, verificarem que determinadas coisas não são, assim, eventos muito improváveis, né? Então, às vezes tem compartilhamentos de Facebook que o pessoal diz assim, esse mês vai ter 3 segundas-feiras, 3 quartas-feiras e 3 segundas, 3 terças e 3 quartas. Né? Isso aí acontece a cada 800 anos, não sei o quê, ao mês de março, digamos assim. E, bom, para isso acontecer, 1º de março tem que ser segunda-feira e fim de papo, né? Então, é muito improvável que 1º de março aconteça na segunda-feira só a cada 800 anos. Né? Tem 7 opções de escolha, né? 7 dias da semana. Então, certas coisas, às vezes, que as pessoas acham que parece um evento assim muito improvável, muito difícil de acontecer, né? E esse aqui, o problema dos aniversários, ele contradiz muito a nossa intuição, né? Porque, veja que 40 pessoas, já a chance de ter 2 com aniversário no mesmo dia e mês é 90% praticamente. Então, é um problema bem interessante para você quebrar o gelo numa aula, por exemplo, né? Então, turmas de 30, por exemplo, você já tem uma probabilidade boa, assim, para você fazer apostas, assim, de brincadeira. Bom, vamos lá. Vamos, então, começar a pintar o plano. Tá? Então, o primeiro problema é o seguinte, tá? Você tem o plano pintado com 3 cores. Então, nós temos aqui o plano pintado com 3 cores, né? O que a gente vai provar aqui é que nós temos um triângulo, né, isósceles, cujos vértices têm a mesma cor. Então, eu vou dizer que isso é um triângulo isósceles monocromático, tá? Vamos lá, pode passar, tá? Então, aqui tem um desenho, né, onde você tem um círculo, né, inicialmente com um centro O, né, e a gente pode dizer que esse centro, né, ele tem, digamos, cor vermelha. Né? Então, digamos que o ponto O seja de cor vermelha. O que eu quero? Eu quero mostrar que tem um triângulo isósceles com os 3 vértices de mesma cor. Tá? O que eu faço? Eu traço, então, um círculo com centro O, né? E aí eu tenho 2 possibilidades, né? Esse problema, na verdade, tem outras maneiras de pensar, mas eu posso, por exemplo, pensar assim, tá? Ou eu tenho... se eu tiver 2 pontos vermelhos no contorno do círculo, acabou, né? Porque daí eu tenho
eu tenho um triângulo eu tenho um triângulo isósceles. Basta eu ligar o ponto A, os dois pontos do contorno, do círculo, né? E eu vou ter um triângulo isósceles, né? Porque dois lados desse triângulo vão ser raios. Então, está resolvido o problema. A outra possibilidade é o círculo ter no máximo um ponto vermelho. Tá? Então, se o círculo tem no máximo um ponto vermelho, eu posso inscrever nele um pentágono de vértices não vermelhos. Ou seja, eu posso inscrever um pentágono onde os seus vértices têm cores preto e azul. Tá? Bom, então, fazendo isso, né, eu tenho esse pentágono, né? Então, obviamente, como eu tenho 5 pontos, né, e eles são das cores preto e azul, 3 deles vão ter que ser da mesma cor. Né? E no momento que 3 pontos num pentágono regular são da mesma cor, né, esses 3 pontos vão ser vértices de um triângulo isósceles. Né? Então, é fácil ver, né, que num pentágono regular, né, sempre que você tiver 3 vértices, né, eles vão formar um triângulo isósceles. Né? Então, como eu tenho 5 pontos, pretos e alguns pretos, outros azuis, né, pelo menos 3 deles vão ser da mesma cor. E esses 3, então, vão formar o triângulo monocromático. Ficou claro isso? Sim. Bom, então, segue aí, Michel. Tá um pouco estranho isso, né? Bom, então agora eu vou falar um pouco desse problema aqui, até para vocês se localizarem um pouco no tempo, né? Então, esse problema então, ele surge em 1950, né? E a pergunta é qual é o número mínimo de cores necessárias para pintar o plano de modo que não existam 2 pontos com distância de 1 metro com a mesma cor, né? Então, aquilo que eu falei lá no início, né? Digamos que você está se deslocando no plano, cada ponto do plano está pintado com uma cor, e em cada instante, em cada momento, né, você está lá, digamos, parado num certo ponto com uma certa cor. E você quer fazer deslocamentos de 1 metro. Você quer sempre se movimentar, né, fazer movimentos de tamanho 1 metro, em qualquer direção, e em cada movimento você sempre quer mudar o ponto onde você está. Então, sei lá, estou num ponto azul, no próximo eu quero passar para um ponto que não seja azul, vermelho, digamos. Aí depois eu posso voltar para um ponto azul de novo, mas eu não quero ir para um ponto vermelho. Ou seja, eu quero sempre... eu quero ter garantia de que eu possa me movimentar no plano, sempre com distância 1, de modo a sempre, em cada movimento, trocar a cor do ponto onde eu vou estar parado. Tá? Então, esse problema ele surge em 1950, né, pelo Edward Nelson, né, e o Hugo Hadwiger, em 1961, ele mostra que 7 é o limite inferior. Eu vou mostrar para vocês como é que ele faz isso. Né? Em 1961, né, 2 irmãos, né, Léo e William Moser, né, mostram que 4 é o limite inferior. Eu vou mostrar isso também para vocês, né, que é chamado o fuso de Moser, né, um gráfico bastante interessante. E aí vejam que nós temos um lapso de quase 60 anos, onde, claro, não vou dizer que não acontece nada, né, mas não se consegue avançar nesse problema, né, e há cerca de 2 anos atrás, um biólogo, né, mostrou que 5 é um limite inferior. Tá? Então ele fez um grafo lá com quase 1.600 vértices, usou alguma coisa de computação também para provar isso, né, e eu vou falar um pouco sobre isso depois também. Então, só para vocês se localizarem um pouco no tempo, quer dizer, a gente está falando de um problema de 70 anos que avançou lá no início, mas depois ficou muito tempo parado. Tem outros personagens nessa história, evidentemente o Paul Erdős é um que está também ele também faz algumas coisas, o Martin Gardner também é um divulgador desse problema, lá em 1960, mais ou menos. Mas, assim, os atores principais daquilo que eu vou falar. Segue lá, Michel. Bom, tá, tudo bem. Ok. Aqui já está o enunciado, já está a solução, mas tudo bem. O plano é pintado com 2 cores, né? Então,
existem 2 pontos de mesma cor distando exatamente 1 metro. Tá? Esse é o problema, é bem simples, eu acho que esse tipo de problema você pode até, de repente, passar para os alunos, sei lá, alunos mais espertos, alunos se vocês trabalham com alunos de Olimpíada, alguma coisa assim, acho que determinados problemas envolvendo coloração de grafos são bem interessantes. Esses problemas de matemática discreta, em geral, despertam bastante o interesse dos alunos. Tá? Então, coloca lá, Michel. Tá. Então, a gente quer mostrar que tem 2 pontos, né, que tem a mesma cor. Então, é bem fácil, você constrói um triângulo equilátero, né, então de lados ABC, né, aliás, desculpa, de vértices ABC, né, e aí, claro, né, cada vértice, cada ponto aqui vai ter uma cor, então, como você tem 3 pontos, 2 deles vão ter que ter a mesma cor. Então, é fácil ver que vai ter 2 pontos com distância 1 metro de mesma cor. Tudo bem? Ok, vamos seguir, então. Aqui só uma curiosidade, né? Por exemplo, é possível você colorir a reta, né, com 2 cores, de modo que não haja 2 pontos com a mesma cor, né? Então, não sei se está muito claro aqui, mas você pode pegar, por exemplo, o intervalo, sei lá, -1, aqui, digamos, 0 fechado até 1 aberto, você pinta uma cor, depois 1 fechado até 2 aberto, você pinta outra cor, e assim por diante, tá? Então, acho que dá para entender, não sei se dá para ver direito essas cores aí, mas, ou seja, você consegue pintar a reta, né, usando 2 cores, sem que haja 2 pontos que estão a 1 unidade de distância, né? Ok? Bom, aqui já tem parte da solução, mas tudo bem. Agora nós temos o plano pintado com 3 cores, tá? Eu vou fazer aqui uma solução que envolve alguma coisa, alguma ideia de princípio da casa dos pombos, né? E que é uma ideia um pouco engenhosa, né? Mas depois eu vou mostrar que tem como resolver, né, o caso de 2 e 3 cores de um único jeito só, né? Então aqui eu tenho o plano pintado com 3 cores, azul, preto e vermelho, digamos assim, né? E eu quero provar que tem 2 pontos de mesma cor com distância de 1 metro, tá? Então, essa solução, no início, parece um pouco engenhosa. Então, eu pego um ponto O, digamos, de novo, um ponto O vermelho, né? Eu sempre posso imaginar que ele tem uma determinada cor, né? Como eu sou colorado, eu escolho sempre vermelho, né? E aí eu traço uma circunferência de centro O e raio raiz de 3, né? Esse raiz de 3 parece um raio meio mágico, assim, né? E de fato né? Vocês vão ver depois por que raiz de 3, por que não raiz de 2, ou, sei lá, pi, ou, sei lá, qualquer outro número, né? Então, aqui, ó, tem 2 possibilidades, né? Ou todos os pontos do círculo são vermelhos, né? Bom, se todos os pontos do círculo são vermelhos, é claro que eu consigo uma corda de comprimento 1, e as extremidades da corda vão ter a mesma cor, vermelha, no caso, tá? A outra possibilidade é você ter pelo menos um ponto azul ou um ponto preto na circunferência, tá? Então, se todos os pontos da circunferência são vermelhos, acabou, né? Eu consigo uma corda de tamanho 1, né, as extremidades têm a mesma cor, vermelha, né? Caso contrário, digamos que eu tenho um ponto não vermelho, digamos que eu tenho um ponto preto. Coloca lá, Michel. Tá? Então, vejam só, digamos que eu tenho um ponto vermelho e um ponto preto. Eles estão a uma distância raiz de 3, né, que é o raio da circunferência grande. Aí eu faço uma circunferência com centro em P, de raio 1, e uma circunferência com centro em O, também de raio 1. Essas 2 circunferências, elas vão se encontrar, né, nesses pontos A e B. Tá? E aí que está justamente a mágica do raiz de 3. Né? O fato do círculo de raio OP ali, né, ser raiz de 3, né, faz com que esses 2 triângulos sejam equiláteros, né, o triângulo ABP. Né? E aí, então, a distância de O até A é 1, a distância de A até P é 1, P até B é 1 e A até B também é 1.
né? Então, esses pontos todos que tem uma linha, um segmento ligando eles, tem distância 1. Então, o ponto O é vermelho, o ponto P é preto. Então, vejam, se o ponto A ou B for vermelho, acabou, né? Por exemplo, se o ponto A for vermelho, o OA é vermelho, né? O O e o A são 2 pontos vermelhos à distância 1. Se o B for vermelho, o O e o B são pontos vermelhos à distância 1. Se o A ou o B for preto, né, nós temos o AP ou o BP, né, segmentos com extremidades pretas. E a outra possibilidade é o A e o B não serem nem preto nem vermelho. Bom, mas aí eles têm que ser azuis. Então, se o A e B forem azuis, nós temos esse segmento AB de comprimento 1 com extremidades azuis. Ok? Então, claro, é uma maneira um pouco mais engenhosa de resolver isso. Tá? Vamos ao slide seguinte. Gladson, de repente, quando faltar 5 minutos, você dá um... Talvez já passou até, mas tudo bem. Vamos imaginar que em algum momento faltem 5 minutos, aí tu me avisa. Tá? Tranquilo. Bom, aqui nós temos, então, o chamado fuso de Moser, né? Esse fuso de Moser, né, se você olhar para ele, tá, tem aqui 7 pontos, tá? A gente sobe um pouquinho mais lá, Michel. Ele está indo por slide aqui, Rogério. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá. Você quer voltar para o slide anterior, não? Não. Fuso de Moser mesmo, é isso aí. Tá. Todos estão enxergando esse... Na verdade, tem um pentágono. Esse pentágono ele não é regular, né? Na verdade, o que você tem aqui, você tem dois losangos, né? Você tem um losango BCDF e AEDG, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui que está me atrapalhando. Tá. Então, você tem várias ligações, né? Na verdade, nesse grafo que tem 7 pontos, né? Sempre quando você tem dois pontos ligados por um segmento de reta, todos esses segmentos têm comprimento 1. Tá? Então, esse grafo, né, esse fuso, né, na verdade, foi inventado pelos irmãos Moser, lá em 1961. Né? E o que a gente vê é que, se você for pintar esses 7 pontos, né, usando cores, você não consegue pintar eles usando 3 cores. Né? Pintar significa o quê? Pontos que estão ligados por um segmento de reta têm que ter cores diferentes. Tá? Então, esse é o problema. Né? Então, digamos que eu queira pintar esses pontos, e pontos que são ligados por um segmento de reta têm que ter cores diferentes. Então, vou mostrar que é impossível fazer isso. Ou seja, para pintar esses 7 pontos, né, de modo que não tenha pontos com distância 1, né, de mesma cor, eu preciso pelo menos de 4 cores. Então, isso aí mostra que, pelo menos, eu vou precisar de 4 cores para isso. Então, eu vou usar aqui uma notação, tá? Eu estou chamando de X, não sei se é uma boa isso, mas é uma espécie de congruência aqui, né? Eu digo que as cores que eu vou usar são A, B, C, e eu vou tentar pintar esses 7 pontos usando essas 3 cores. E eu vou usar que o ponto X é congruente a A, né? Significa que X tem cor A. Ok? Então, vou mostrar que é impossível pintar com 3 cores esses 7 pontos, de modo que não tenha 2 com a mesma cor, a distância... Aliás, de modo que 2 pontos que estão à distância 1 vão ter que ter cores diferentes. Tá? Então, tá, vamos lá. Passa para o slide seguinte. Tá? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que, para pintar esses 7 pontos, de modo que pontos ligados para o segmento de reta tenham cores diferentes, eu vou precisar de 4 cores. É isso que eu vou provar. Então, eu vou supor que o ponto A tem a cor A minúsculo, o ponto B tem cor B minúsculo. Tá? Vou analisar o ponto E. Tá? Nós temos 2 possibilidades para o ponto E. Ou ele tem a cor B, né? Ele não pode ter a cor do ponto A, porque ele está ligado, né, ele tem um segmento de reta ligando com A. Então, ele tem a cor B ou a cor C. Se ele tiver a cor B, o ponto G, que está ligado com A e E, vai ter que ter cor C. Aí eu subo lá para o D. Né? O D está ligado com E, que tem cor B, e com G, que tem cor C. Então, o D vai ter que ter cor A. Nesse momento, eu vou lá para o C. O C, ele está ligado com D, que tem cor A,
e com o B que tem cor B. Né? Vou olhar o B em termos de D e em termos de B. Né? Então, o D tem cor A e o B tem cor B. Então, o C vai ter que ter cor C. E aí o F? Né? Vejam, o F está ligado com o D, que tem cor A. Ele está ligado com o C, que tem cor C. Ele está ligado com o B, que tem cor B. Então, para o F, eu vou precisar de uma quarta cor. Não tem como. Tá? Bom, isso supondo que o E tenha cor B. Agora, se eu fizer a hipótese de que o E tenha cor C, né, eu posso seguir um caminho semelhante. Né? No momento que o A tem cor A, o E tem cor C, o ponto G vai ter que ter cor B. E aí, de novo, né, como aí o ponto D vai ter que ser A, o ponto C vai ter que ser C, e no ponto F eu vou ter o mesmo problema de novo. Quer dizer, o ponto F vai estar ligado com um ponto de cor A, um ponto de cor B e um ponto de cor C, ou seja, vou precisar de uma quarta cor. Tá? Então é fácil ver que, por exemplo, esses 7 pontos aí, para você pintar eles de modo que pontos de distância 1 tenham cores diferentes, eu vou precisar de 4 cores. Então, isso aí isso já mostra que você consegue, que você vai precisar de pelo menos 4 cores para você ter a solução do problema. Ok? Segue aí. Bom, aqui é uma construção, né, que justamente foi feita em 1961, onde mostra que você consegue pintar o plano com 7 cores, de modo que não tenha 2 pontos com distância 1 metro de mesma cor. Tá? Como é que ele fez isso aqui? Na verdade, isso aqui são hexágonos. A gente sabe que os hexágonos cobrem o plano, né? Assim como quadrados e triângulos equiláteros, né? São os únicos polígonos regulares que cobrem todo o plano. Né? Então, o que ele fez aqui? São hexágonos que têm diâmetro um pouquinho menor do que 1, né? Eles têm que ter diâmetro 90 centímetros, mais ou menos, já resolve o problema. Né? Então, você pinta aqui dessas 7 cores, eu usei números aqui para designar as cores, que eu acho que fica mais fácil. Né? Então, e aí você tem aqui, digamos assim, uma matriz, né, desses 7 hexágonos com 7 cores, e aí você copia essa matriz e você consegue cobrir todo o plano. Tá? Então, claro, aqui tem que fazer um pouquinho de conta para você verificar isso, mas aqui à direita tem um desenho onde você se convence que, de fato, né, com essa configuração aqui, né, com esses 7 hexágonos, configurações desse tipo, você consegue cobrir todo o plano. Tá? Então, aqui você tem uma coloração do plano com 7 cores, de modo que não tenha 2 pontos à distância 1 metro de mesma cor. Tá? Se o diâmetro for de 90 centímetros, isso já resolve. Ele não pode ser muito pequeno. Ele tem que ser um pouquinho menor do que 1 metro, claro, né? Porque se for diâmetro 1 metro, né, não dá. Você já tem ali, o diâmetro tem que ser um pouco menor que 1 metro. Tá bom? Segue lá. Bom, aqui, na verdade, então, vejam que isso foi em 1961, 2018, um pesquisador da área de biologia também, eu acho que ele trabalha alguma coisa de computação, né? Ele não é um matemático profissional, né? É um matemático amador, digamos assim, né? Ele provou que ele achou um grafo, né, de 1581 vértices, né, onde você precisa e todos esses vértices, as ligações sempre as ligações que houver entre eles sempre são de tamanho 1, né, e ele mostrou que você precisa de pelo menos 5 cores para você pintar esse grafo, né, ou seja, um problema parecido com o de antes, né, você precisa de 5 cores para você pintar esse grafo, né, então, se você quer que pontos de distância 1 tenham cores diferentes, você vai precisar de... Então, ele provou isso com 1581 vértices, usou alguma coisa de computação. Tá?
Então, esse número, na verdade, que a gente está procurando, né, que era entre 4 e 7, agora passa a ser um número entre 5 e 7. Tá? É chamado número cromático do plano, né, que resolve essa questão. Né? Depois disso, nos últimos 2 anos, alguns matemáticos já melhoraram isso. Né? Então, já tem alguns exemplos de grafos com 500 vértices que não pode ser pintado com 4 cores. Aliás, que não dá para pintar com 4, mas que dá para pintar com 5. Tá? Então, você vai precisar de pelo menos 5, né? Com 5 dá para pintar, né? Mas não dá para pintar com 4. Ok? Eu acho que meu prazo já finalizou, né? Quem quer, se alguém quiser falar aí, pode ligar o vídeo, o microfone e perguntar e comentar. Hein, Rogério? Essa prova que o Gladson falando aqui, deixa eu ligar o vídeo. A prova que o The Gray ele apresentou, o biólogo no final, não sei se o nome é esse mesmo, se está correto, né? Mas ele é uma prova assim, ele usa algum recurso de ferramenta computacional? Ou é uma prova mesmo de uma demonstração escrita, ou é experimental, por teste? Não, ele também trabalha na área de computação. Acho que ele usou o computador para cercar o problema, né? Então, eu não sou especialista em grafos, longe disso, né? Então, não sou especialista no assunto. O que eu sei é que alguns já conseguiram... Inclusive, tem os desenhos dos grafos aí na internet, só que não dá para enxergar nada, né? Imagina 1.500 pontos. 500 pontos é um negócio, um emaranhado de coisa ali que não dá para enxergar muito. Mas... eu procurei. Tem alguns matemáticos, acho que é Rueli, não sei como é que... Tem alguns que já conseguiram melhorar, já estão em 510, alguma coisa assim. Como sempre em matemática, né? Alguém acha uma solução e o pessoal vai tentando refinar, né? Então, eu achei aquele fuso de Moser uma coisa bastante inteligente, aquilo ali. Né? Então... Não, bacana, muito legal. E vejam que mudar um pouquinho, né, de 3 para 4 já complica completamente, né? Então, eu não sei se esse biólogo, se ele fez uma coisa muito correta, formal, né, para nossos padrões de matemáticos que somos, né? Mas a demonstração é aceita, claro. Né? Não, tá ótimo. O Rodolfo usou a câmera. Quer perguntar, Rodolfo? Quero sim, professor. Pode falar. Primeiro, parabéns, professor Rogério, pela palestra, gostei bastante. Eu só queria comentar um tipo de pergunta, não sei se... Acho que eu imagino a resposta, mas... Porque eu estou vendo essas abordagens em cima desse problema aí das 3 cores, sempre sendo muito práticas, experimentais, né? Parece que foge um pouco do que eu estou acostumado, por exemplo, a ver como prova matemática, que tem lá aquele rigor de dedução, de seguir passo a passo a lógica, e isso é inegável a demonstração no final. Aí por exemplo, que antes eles já acreditavam que era 4 cores, né? Agora a gente sabe que é 5. Dá a impressão que pode ser que alguém descubra aí mais tarde alguma coisa que só possa ser coberta com 6 cores. E aí, existe alguma maneira diferente de abordar esse problema, que não essa experimental? Eu também me lembrei, pensando nisso, num jogo que o John Nash fez, aquele Hex, que envolve lá os hexágonos, né? Você tem que chegar até o outro lado do tabuleiro com ele. Sim. E que ele demonstrou matematicamente que tem sempre a estratégia vitoriosa para quem joga primeiro, mas ninguém encontrou a solução ainda na prática para o tabuleiro grande. Parece ser o oposto desse caso, né? Que você tem a abordagem experimental para demonstrar, e ele não tinha a experimental, mas tinha a teórica. Eu não sei se é tão experimental, né? Porque às vezes quando você cerca o problema, né? Você cerca o problema, porque também tem a demonstração do teorema das 4 cores. Não sei se vocês conhecem, né? Que você consegue pintar qualquer mapa usando 4 cores, né? Isso é um problema bastante antigo também, né? E ele foi provado em 1976, eu acho, também usando o computador. Né? Quer dizer, e eu não sei se esse problema já tem alguma demonstração, digamos assim, no braço, né? Mas
eu acho que eu não, como eu falei há pouco, eu não sou especialista em teoria de grafos, né? Eu sou meio que um curioso do assunto, né? Mas eu acho que já deve ter demonstrações matemáticas bem formais disso, né? Então, é possível que a demonstração original tenha um pouquinho de computação, né? De repente alguma coisa que ele fez, alguma simulação, alguma coisa que cercou todos os casos e jogou no computador, e o computador disse ok, realmente não tem como fazer, né? E eu acho que a matemática talvez vá caminhar um pouco para isso, né? Acho que a gente pode ter algumas demonstrações que a gente vai ter que fazer, sei lá, o computador vai ter que... Claro, é um pouco complicado isso, você acreditar no que o computador vai lidar com uma resposta, né? Mas uma discussão, eu acho que essa é uma discussão interessante, né? O quanto vale uma demonstração feita por computador onde ele testa todos os casos, né? Já tem até um termo, né, que são demonstrações assistidas por computador, né? Já tem artigos que estão... E o pessoal aceita isso? Falando sobre isso, assim. Ainda não é consenso, até onde eu sei, né? Não é consenso, mas a coisa está caminhando nessa direção. Dependendo do tipo de problema, ok, né? Sei lá, se você quer resolver um polinômio, né, sobre os reais e ele é de grau 4 e você tem 4 possíveis raízes, você testa os 4 e funciona, bom, então tá certo, né? Então, é uma demonstração, né? Você quer mostrar que tem 4 raízes reais, você tem lá 4 caras, testa os 4, são diferentes, então, polínômio de grau 4 só tem 4, acabou, né? Agora, não sei se a analogia é apropriada, né? Mas às vezes você tem um problema muito, muito complicado, né? E esses problemas aí, eles têm a ver com complexidade algorítmica, né? São problemas, às vezes, que mesmo para o computador, né, pode até levar bastante tempo para ele fazer tudo isso, né? Pode ser que as ideias desse biólogo sejam usadas para tentar ir para o caso 5 e 6, né? Mas claro que talvez tenha algum problema de natureza computacional que complique um pouco as coisas. Como é que é o nome disso, Michel? Demonstração assistida por computador. Sim. Mais alguém tem pergunta ou comentário? Valeu, professor. Bom, se não temos mais perguntas, eu vou pedir para todo mundo ligar os seus microfones para a gente agradecer o professor Rogério pela palestra. Tá. Eu só queria fazer... Oi, eu só queria fazer um comentário ainda. Diga. Só para insistir, né? No e-book que está mencionado ali, né? Tem vários problemas que envolvem coloração do plano lá. Tem vários problemas que utilizam o princípio das gavetas, né? Então, se alguém tiver interesse, lá tem outros problemas parecidos. Até na minha apresentação tinha alguns, mas não deu tempo de fazer isso. Tá? A gente coloca na descrição do vídeo, que vai estar salvo no YouTube, a gente coloca na descrição o link para o e-book lá do site da SBM, e aí quem quiser acessar, vai lá no vídeo e acessa na descrição. E se alguém... Diga. E se alguém quiser... se alguém tiver qualquer dúvida sobre o e-book ou quiser fazer algum comentário, né, pode me mandar e-mail também, não tem problema nenhum. Tá? Eu já vi que tem algumas, eu acho que até tem algumas soluções, estão com pequenos problemas ali, né? Mas tudo bem, se alguém quiser, faz contato. Tá? Eu queria agradecer assim muito pela oportunidade e pedir desculpas eu acho que eu me atrapalhei em alguns momentos aí, mas a gente está aprendendo com essas palestras virtuais aí. Exatamente, sem problema nenhum. Assim, a gente agradece a disponibilidade de falar aqui para a gente e convidar todo mundo para a semana que vem. A gente vai estar aqui de novo. Vão estar com a gente a professora Letícia Rangel e o professor Antônio Amaral, que é lá, a professora Letícia Rangel do Rio de Janeiro, e o professor Antônio Amaral lá do Piauí. A gente vai conversar sobre matemática e algumas outras coisas que ainda estão sendo definidas. A gente deve avisar aí nos próximos dias. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço.
Abraço, muito obrigado.